Fala galera, está no ar a segunda temporada do Plantão Sustentável e a gente veio aqui trazendo temas que são extremamente necessários, que é divulgação científica e meio ambiente, assuntos urgentes por conta das mudanças climáticas. Eu, Gabriel Lara, jornalista, e o nosso técnico de assuntos, né, o professor de Química e mestre em monitoramento ambiental, Rafael Franco, e a nossa nova colega de equipe, Miriam Bonora, a mulher que é repórter de verdade. Eu não entendi o que você quis dizer com de verdade aqui nesse roteiro aqui. Segue o barco. Mas era o que a gente estava precisando mesmo. Inclusive, repórter investigativo, hein, gente? Não mexe mais com a gente, não. E seguimos trazendo mais vozes para essa discussão de meio ambiente e mudanças climáticas. Isso aí, seguimos também com os conteúdos digitais. Galera, sigam a gente lá no Instagram, evoluçãosustentável.oficial. No YouTube também, sigam lá Evolução Sustentável. A gente tem lançado diversas matérias lá de cunho jornalístico ambiental, algumas matérias mais culturais, sobre alguns espaços públicos, unidades de conservação, aí Brasil afora, quando a gente consegue um espaço para fazer ali, um tempinho para fazer uma viagem em algum lugar, também a gente tem trazido conteúdo para vocês, então sigam a gente no YouTube. Aí já aproveita, se inscreve no canal, já deixa o joinha, tá bom? Também no nosso Instagram, ali na bio, a gente tem o Linktree, que dá acesso também a várias outras plataformas nossas, como o TikTok e o acesso ao grupo no WhatsApp. Então a gente tem um fórum no WhatsApp no qual vocês podem estar semanalmente ali mandando perguntas pra gente fazer aqui pros nossos convidados. A gente sempre divulga o convidado com antecedência para vocês estarem mandando perguntas. Inclusive hoje tem pergunta do Chorrei, que é o nosso grande aí espectador. Não pode faltar as perguntas do Chorrei. Então, mesmo agora a gente não tendo mais o modelo ao vivo, ainda vocês têm como interagir com a gente, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra aqui para nossa mais nova companheira, Miriam. Boa noite, pessoal que está assistindo. Então, meu nome é Miriam, eu sou jornalista formada aqui pela Unisa, sempre uma honra voltar para cá. Eu sempre gostei desse assunto, né, do meio ambiente, fiz TCC sobre isso, mas eu encontrei essa galera aqui e estou colaborando de uma outra forma agora. A gente se conheceu nos protestos, nas marchas pelo Rio Sorocaba, e hoje a gente tem a honra de falar com a Marlúcia Ferreira da Silva, que é membro do Fórum Sorocabano de Mudanças Climáticas e delegada eleita, que representou a gente, a cidade, na etapa estadual da Conferência Nacional de Meio Ambiente. Bem-vinda, Marlúcia. Obrigada, muito obrigada. A gente quer também que você se apresente um pouquinho mais, para o pessoal conhecer um pouco mais da tua história. Conta um pouquinho mais de quem é a Marlúcia. Então, a Marlúcia é aposentada, funcionária pública da área da saúde. A minha formação é técnica de enfermagem. E daí, assim, né, eu trago para mim que eu sou aposentada, mas o servidor público, né, a funcionária pública aposentou, né? O servidor público não, porque eu estou aí. Estou participando aí da cidade, das questões da cidade. Caí nessa do meio ambiente, né? Você é membro do Fórum Sorocabano de Mudanças Climáticas, né? Se você puder depois também contar um pouquinho pra gente como que tá essa questão do fórum, né? Neste momento, você também foi eleita delegada para representar Sorocaba na etapa estadual, né, da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Isso. Que vai ser um dos tópicos aqui hoje. A gente vai falar bastante sobre as conferências nacionais, vai comentar um pouco sobre as passadas e a atual que está rolando no momento, né? Que, de novo, saiu da etapa estadual recentemente. A gente esteve junto, presente na etapa municipal, no fim do ano passado, aqui em Sorocaba, no qual você foi eleita delegada, né? Então, isso. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Então, o fórum surge justamente devido à Conferência Nacional, que estava para acontecer a etapa municipal, então vocês se reuniram, como que foi isso? Na verdade, assim, ele não foi formado especificamente na questão da conferência. Teve um trabalho no SESC, que eu participei de todos os encontros, que eu acho que foi 2 meses, né, do módulo, onde eu nasci e Passo Rio. E aí, para mim, num determinado momento, o negócio pegou, porque vinha o pessoal acadêmico, né, ali trazer as informações, vamos dizer assim, técnicas. Tinha, às vezes, conforme o dia, algo ali lúdico, né, para nos sensibilizar em relação à questão da água, à questão do rio.
E tá, beleza. Quando foi no último momento ali de fechar o módulo, né? Era um curso, isso. Aqueles tipo do SESC, né? De repente dá 2 meses de encontro, um encontro por semana. São oficinas, né? Isso, e daí é um pessoal super fera, gente daqui, por exemplo, da Uniso, né? Professor. E eu me senti assim, para que eu estou recebendo esse monte de informação? Não faz sentido eu voltar para minha casa, percebe? E aí? Tem algo, para mim ficou claro assim, tem algo sendo solicitado aqui. De repente o SESC não fez, eu acredito que sim, para nos cutucar. E daí eu fiz essa pergunta para o professor que deu o último módulo ali, né? Tá, vocês falaram, vocês me deram um monte de informação e agora eu volto para minha casa e faço o quê? Com isso. E a partir ficou algo ali também, né? O pessoal se sentindo, então vamos seguir. E aí a gente começou no grupo, aí a gente começou os encontros, olhando para a questão, a princípio, margem direita, né, do Rio Sorocaba. E fomos batendo mais nessa tecla, na verdade, pensando em ter encontros, de ir até o rio, fazer um tipo de piquenique, limpar, algo educativo para as pessoas, entendeu? A gente estava ali naquela formatação, tá? Então, abrindo uma configuração. Pessoas né? de diversas áreas estavam presentes. Eu lembro que tinha comuns, gente advogada, tinha isso, pessoas... né? Enfim... E nisso surgiu o fórum, né? Tomou esse formato. E foi quando a gente viu, mas vai ter uma conferência, a Conferência do Meio Ambiente. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso, a cobrar da secretaria, né? Que até então também não se tinha nada a respeito da conferência. Participei da comissão, né? De preparo para a conferência, eu fui membro ali da comissão. Então, na verdade, o fórum ele não foi feito especificamente para a conferência. Foi como a gente estava ali formando um corpo, né? Então a gente pegou isso também. Então vamos, que é importante a conferência. Além do Fórum de Mudanças Climáticas, a gente também tem alguns outros movimentos, né? Sim. A gente tem o Justiça Climática, por exemplo, também. E essas pessoas também estão presentes lá, né? Sim, todo o pessoal acabou chegando, né? Esse pessoal da Justiça Climática, não vou saber falar... pessoal de conselho, né, do CONAR, todos esses também em relação ao meio ambiente. Todo esse pessoal colou na gente, entendeu? Todos, assim, no geral. Então, foi bem... potente mesmo. E quando a gente fala da Conferência Nacional de Meio Ambiente, a gente tem uns temas, né, que a gente chama de eixos, né? Será que a gente poderia conversar um pouco sobre... sim, eu tenho aqui os eixos da conferência atual. Bom, vamos fazer um breve resumo aqui. Estamos na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, então tivemos 4 até então, né? A primeira delas foi em 2003, então o tema naquela época era Novos Caminhos para a Sustentabilidade, isso com Marina Silva, né, no Ministério do Meio Ambiente, ela que convocou. Isso tudo é previsto, gente, na Constituição Federal. Quando a gente pega lá o artigo 225, né, o povo tem que participar, de fato, né, das políticas públicas, principalmente ambientais. Então isso tudo é legitimado. Porém, não são todos os governos que se interessam por trazer à tona uma Conferência Nacional do Meio Ambiente, não é à toa que a última tinha sido em 2013. A gente ficou anos aí sem ter Conferência do Meio Ambiente. Por que será? Indague-se a si mesmo. Se os últimos governos estavam preocupados ou não com o meio ambiente. Mas, enfim, a gente teve então em 2013 a primeira, a segunda foi em 2005, já com um tópico mais focado, centralizado ali em recursos hídricos. Em 2008 a gente teve... ainda sob o comando ali da Marina Silva, daí logo depois ela acabou saindo fora do governo ali do cargo de ministra do Meio Ambiente por divergências ali, né, com o atual presidente da época, Lula. E o tema da terceira já foi mudanças climáticas. Então, em 2008 já se discutia ali como tema da Conferência Nacional do Meio Ambiente, mudanças climáticas. Tudo bem, em 2013 teve, já com a Isabelle Teixeira, né, de ministra lá da Dilma, teve também com foco em resíduos sólidos, plásticos. E agora a gente tem, então, em 2024, ano passado, foi convocado aí, né, por meio do Ministério do Meio Ambiente, justamente, essa 5ª Conferência Nacional. Como bem disse aí o Gabriel,
a gente tem 5 eixos, né? 5 eixos de discussão dentro da conferência. Então, de novo, essas conferências são espaços de participação social, e o intuito é levar essas sugestões de políticas públicas no qual a população participa na elaboração para nível federal. Então, a gente tem etapas municipais, etapas estaduais, para depois chegarmos numa etapa federal. E são sempre os mesmos 5 eixos discutidos. Então, a gente, né, de novo, teve a etapa municipal ano passado, a gente teve junto no Evolução Sustentável, inclusive pessoas, temos aí um vídeo sobre um resumão dessa conferência municipal que rolou, né, aqui em Sorocaba. Então, busquem aí no canal também, deem uma assistida, o link vai ficar embaixo aí também. E, enfim, os eixos, vamos lá. Primeiro eixo, né? Mitigação. Então, de novo, o que a gente mandou de carbono para a atmosfera já está mandado. Como mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? A gente discutiu muito na primeira temporada do Evolução Sustentável termos técnicos e por que o aquecimento global não é uma falácia, o negócio é verdade. Então, a gente vai direto para o tópico só das políticas hoje, né? Mas, então, o primeiro eixo seria esse, mitigação. O segundo eixo, adaptação e preparo para os desastres. De novo, já está aí na atmosfera. Então, como se preparar para ciclones, para secas, que no Nordeste ano passado já teve a maior dos últimos anos, foi 4 meses de seca. Tem um documentário bem legal do Greenpeace, um mini documentário chamado Vozes da Seca, que a população ribeirinha ali até comenta que a seca costumava chegar em outubro e setembro, ano passado chegou já em agosto. Então, de novo, segundo eixo aqui, preparo para esses desastres. Terceiro eixo, transformação ecológica. Então, e aí, né? Precisamos de transformação no mundo. Quarto, justiça climática, não obstante aí, né, os nomes aí de outro grupo ambientalista da cidade, é inclusive um dos 5 eixos. E o quinto eixo seria governança e educação ambiental. Isso eu quero falar um pouquinho mais depois, né, dar minha opinião sobre isso, porque eu sou professor. Mas vamos lá, de você, Marlu, você que esteve lá presente, que foi eleita delegada para a etapa estadual, esteve na etapa estadual, antes de falarmos dela, quais foram as suas impressões sobre a etapa municipal? O que você tem a dizer sobre esses eixos? O que você acha desses eixos? Então, da etapa municipal, porque você leu aí sobre a conferência, o que é e como ela, para quem ela é designada, né? Então, dessa municipal, uma coisa para mim que ficou assim, que pegou, eu participei da comissão do preparo da conferência, né? Como que ia ser ali, local e tudo mais. E ao ocorrer a conferência, porque não é a minha primeira experiência em conferência, é em relação à Secretaria do Meio Ambiente, que não é a minha pegada. Eu sou da Secretaria da Saúde, eu fui funcionária por 39 anos, né? Então, eu participava das conferências da área da saúde. E justamente isso pegou, porque me gatilhou, porque eu olhei lá para trás e as conferências era a comunidade, era o cidadão. Eu achei interessante, a Conferência do Meio Ambiente, ela passou uma coisa para mim de bolha, de uma questão técnica, de acadêmicos. Conferência não é para isso. Gente, conferência, o corpo dela não é para isso. Pode estar, sim, os acadêmicos, as pessoas técnicas, os entendidos em meio ambiente, mas é para a gente dar voz à população, ao cidadão, né? Então, isso para mim pegou, e muito. Embora eu experienciei, porque a gente fez, né, o fórum fez as pré-conferências, né? Que, na verdade, a conferência saiu das pré-conferências, né? Teve presente, isso. Muitas pautas que foram discutidas lá. Então, eu participei, eu só não fui na que acho que vocês estavam, que foi a do Jardim Botânico. Acho que foi a do Senac. Não, as pré-conferências, que teve no Botânico, na Vila Mato, que foi a primeira que eu participei. Isso, eu acho que eu só tive na do Senac. Mas... e a do Laranjeiras, que eu participei. E aí, isso é a conferência. Você vai lá ouvir o cidadão. É o cidadão que tem que falar para mim, não é uma pessoa técnica. E também não é também validar a pessoa que tem esse entendimento técnico, entende? Você tem que ouvir primeiro o cidadão. E cabe a você, que é o técnico, aí tudo bem, você vai designar ali uma formatação de uma proposta, como que fica melhor, né? Mas, a princípio, é o cidadão que tem que falar para mim, ali da comunidade dele, na questão do meio ambiente, assim como é em todas as outras conferências, saúde, educação, a questão da nutrição, todas, é o cidadão. Marlu, queria
pontuar essa questão, né? Você percebia na estrutura das pré-conferências e da conferência municipal, da estadual, essa abertura? Você percebia que tinha algum espaço de diálogo, as pessoas se sentiam confortáveis para falar dos assuntos? Porque a gente vê aqui nos nomes dos eixos, né? Nem todo mundo entende essas palavras, né? O que você percebe em relação a isso? Talvez até como um ponto de questionamento para melhoria para próximas, né? Que a gente possa pontuar. Sim, então, na primeira conferência, a pré-conferência que a gente fez foi na Vila Mato, eu estava cercada dos acadêmicos, porque daí estava ela é professora do Senac, a professora Márcia, que a área dela é meio ambiente, né? E o outro professor, abraço pra Márcia aí. maravilhosa, e o professor também que é do Senac, né? Então isso ali facilitou, e ao mesmo tempo para mim assim mesmo, eu tenho coisas que eu faço mitigação. Peraí, gente, hoje em dia a tecnologia está aí, eu estou falando de mim, eu, Marlúcia, ali eu coordenando a pré-conferência, mitigação é isso, essa parte é isso, até para a gente saber estruturar ali a proposta que eles trazem, as queixas que vai virar a proposta. Então sim, esses termos é igual na área da saúde, você tem que trazer o linguajar popular, não é a parte técnica. Nunca pode ser. Para você lidar com o público no geral, é no linguajar. E esse linguajar é o nosso linguajar até na questão cultural. Eu vivi isso diariamente numa unidade básica. Né? Tipo assim, eu não tinha que saber um idioma, eu tinha que saber os termos de cultura, sabe? De região que são diferentes, é que nem diarreia, é um termo técnico. A pessoa que vem lá no Nordeste, ele não vai falar para mim, o meu filho está com diarreia, o meu filho está com a barriga solta. Melhor que caganeira. Olha, e também esse termo. Entende? Então, no meio ambiente é a mesma coisa. É uma das conferências que eu participei, desde que eu estou aposentada, eu estou participando de bastante conferência. Essa questão técnica, sabe? Você distancia o cidadão. Isso, para mim, também gera um certo afastamento, né? Aquele distanciamento, como se o cidadão ele não tivesse também uma capacidade de formatar uma queixa. E tem, sim, todos nós temos. Eu posso não ter o termo técnico. Então, para mim, em Sorocaba já pegou isso total, assim, de cara, assim, escrachado. Porque ali naquela hora, ali no auditório, você olhava, gente, era uma bolha de pessoas, sabe? E não estava a população ali. Eu não vi, foi até que surgiu na sala que eu estava, mas foi meio que assim, de todos que estavam, eu participei do quinto eixo, só tinha uma cidadã, né, que ela foi ali também requerer uma questão do bairro que eles não estão conseguindo resolver, e a questão da inundação, que é ali no Abaeté. Mas a população em geral, aliás, vocês me entrevistaram e foi uma fala minha, né, que eu estava sentida com isso. Cadê a população? Exatamente. Não estava. Começa desde do local, né? Sim, é o que todo mundo estava comentando. O local muito longe, difícil acesso, vagas limitadas também. Então, isso para mim não fez sentido, né? Tinha que ser no centro, um lugar mais fácil acesso de ônibus para a população. Eu acho que, em parte, eu me senti satisfeita com o meu trabalho, porque eu fiz a pré-conferência, então eu tive esse contato, porque eu trabalhei, foram muitos anos, foram 20 e poucos anos só em unidade básica. Depois eu aposentei dentro de um ambulatório que foi na policlínica. Então, unidade básica é essa coisa, você está ali, corpo a corpo com o cidadão, com o indivíduo, e essa coisa da queixa, trazendo queixa. E não é só a queixa da saúde em si, ele traz também essas questões, porque a saúde olha para isso também, o SUS é isso, né? O SUS é meio ambiente. Se você olhar para o SUS, ele é o meio ambiente, o SUS é o transporte, o SUS é tudo, gente. Então, assim, eu acho que defendam o SUS. Eu acho que eu me senti, em parte, nutrida porque eu fiz a pré-conferência, porque se eu caísse de cara na conferência, ali naquele ambulatório, no dia ali, aqui que foi na Uniso,
sabe? Ia estar mais perdida. Estava ali, participei, mas não foi uma coisa de tesão. Uhum. E daí São Paulo foi pior ainda. Pior ainda. A gente vai chegar lá daqui a pouco no etapa Tudo estadual. bem, vou me conter. Mas outra coisa que é interessante comentar sobre a municipal antes da gente ir para a estadual é que foi bem no dia, no mesmo horário que estava tendo a votação do plano diretor, que era uma das pautas já do Fórum Sorocabano, né, de tentar adiar essa votação, que foi muito atropelada. A gente chegou a fazer um programa lá com a Denise, né, que ela faz parte do quê? Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo? Acho que são 2 e mais um instituto, alguma coisa. Isso, não lembro. E ela fez um mestrado em cima do plano diretor da cidade. Tem muitas. Ela tem não só a questão da marginal, que querem fazer a marginal direita em cima de uma floresta urbana, né? Mas vários pontos do plano diretor, assim, área institucional para ser vendida, enfim. E, de novo, foi votado no mesmo dia que estava tendo a Conferência Nacional do Meio Ambiente, etapa municipal, mas no mesmo dia. Então já foi ali um negócio meio estratégico, parece, né? Não sei, de quem não quer que as pautas ambientais sejam Ela já quase nem ouvidas. foi realizada, né? A população que teve que brigar, pelo que você contou, né? Não, eles que tiveram que fazer a articulação para ser realizada, né? É meio que uma pressão ali real para ela ocorrer. Exatamente. Né? Eu lembro que na época tinha pessoas que se dividiram, né? Quem ia na conferência, quem ia na votação do plano diretor para fazer uma gritaria lá, porque acabou passando, né? Muita coisa. É que preservar a árvore não dá dinheiro, né, gente? Não dá para vender, né? Não dá. Daí realmente foi bem atropelado, né? Então essa é uma coisa também para ser colocado em pauta, né? Foi bem chato ter sido no mesmo dia 2 eventos ambientais ali tão importantes, né? Na verdade, o plano diretor não é um evento ambiental, mas implica, né? De toda e qualquer forma, parece que não foi muita população ali, sociedade civil, nenhum e nem outro, né? Então fica muito, como você disse, fechado na bolha de técnicos ambientais. Isso, porque a conferência, ela não requer que você me represente, seja você quem for. Você pode ser o entendido do outro, você pode ter todos a sua questão acadêmica ali, sabe, de entendimento. E mesmo o pessoal de conselho, porque quando você pega ali o protocolo da conferência, quem que tem que estar lá? Sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Né? Aí vem os conselhos e tem a parte o poder público e tem a porcentagem, né? E as empresas privadas, percebe? Então, o maior número é a sociedade civil. Sociedade civil é essas pessoas, é a pessoa que está lá na periferia, é a pessoa também que está na região nobre da cidade, se for o caso, porque também, olha lá o SUS, traz a equidade. E a equidade você já vê justamente ali, né? Tem a porcentagem de cada um e o maior número dessa porcentagem é a sociedade civil. E aí a gente tem que lembrar que a sociedade civil não é para ela estar representada, por exemplo, por mim que estava lá, a Marlúcia, ou o doutor tal, ou a fulana, a entendida. Não, era para estar o indivíduo, o cidadão lá sim participando, no eixo que ele quisesse, no eixo que ele achasse devido. E essa conferência, pelo menos para mim, não teve isso, entendeu? Para mim, eram pessoas técnicas, os entendidos em meio ambiente. E se bobeasse de todos esses, que eu fui como delegada, eu saía porque eu não estou dentro dessa... Mas consigo andar, né? Entender. Acabei ali conhecendo a Márcia, aprendi muito com ela, né? Você acabou sendo eleita dentro de um sistema de cotas lá ou não? Isso, dentro do sistema de cota. E eu tenho que agradecer, não vou lembrar ela lá, que é da UFSCar, né? Porque ela que levantou, na hora ali estava todo mundo, eu iria na questão da votação, eu ia participar da votação. Mas quando você vai também pegar esse sistema de cota, a gente não entra para entrar na votação, é automático. É automático. Até porque, que eu lembre, que estava ali se candidatando como preta, mulher preta era só eu, não tinha outra mulher preta, né? Porque se fosse o caso, mas tem mais aqui, vai dar aí tudo bem, é compreensível, vamos entrar num acordo. Mas era só a Marlúcia, preta, mulher que estava ali, entende? Então não tem que passar pela votação. E foi na hora que ela, né, se colocou, não, mas ela é uma mulher preta, assim, como era o caso
do Tiago, que é indígena, né? Não lembro se ele nessa daqui ele se colocou como tal, né? Porque daí tem isso também, porque eu também, se eu não me identificasse como uma não mulher ia te preta, colocar como, tá tudo certo. Daí você não seria. Mas agora eu já aprendi, então agora eu uso esse recurso sim. Sim, eu uso. importante, é muito importante. Tô usando. A gente conquistou esses direitos através disso. Entende? Marlúcia, nas discussões da conferência, tem 5 eixos, né, que a gente já comentou. Geralmente a gente escolhe um eixo para participar, né? Você não participa de todos, correto? Isso, só de Qual eixo você participou? Você podia contar um pouco mais como que foi esse debate? Como foi para você? Quais foram os assuntos principais que foram debatidos? Então, daí o que acontece? Eu escolhi lá o Justiça Climática, porque daí entra o racismo ambiental. Porém, como eu fazia parte da comissão, eu fiquei ali como observadora dentro da sala. Eu não podia dar palpite e votar em proposta também eu não pude. Lá na sala eu não podia. Eu fiquei ali como observadora, auxiliando o pessoal, os técnicos lá que estavam digitando proposta e tal. E na organização. Então, eu não pude, eu participei sim, vendo tudo ali, os ocorridos, né? E para mim também pegou nisso, porque né, eu acho que era uma das únicas salas que foi um dos únicos eixos que tinha uma cidadã comum, que era essa pessoa que é do Jardim Abaeté, e ela veio, né, ela chegou até a chorar, pedindo que a proposta dela entrasse, né? E não entrou. Não entrou então, em justiça climática. Não foi votado, porque daí ela tem que ser votada ali na sala para depois ir para votação geral lá, que todo mundo vota. Foi o caso que você comentou da região dela, que ela mora lá, bastante. Isso, exato. Então, e aí foi onde pegou para mim, quando eu estou nessa fala, batendo nessa tecla, que a conferência ela não é para estar pessoas as entendidas. Você pode ser, mas você tem que respeitar o cidadão. Não é o seu entendimento que isso é melhor. Quem é você? Porque você é o acadêmico que entendo isso, que é o melhor, por exemplo, para mim ou para essa cidadã que estava lá com uma problemática. Sim, e é interessante porque é uma problemática da cidade. Exato. Porque teve muitas... Escolheram, né, acho que 10 tópicos, 3 de cada eixo, 2 de cada eixo para ir para a etapa estadual. Só que só vai para a etapa estadual as propostas que se encaixam em âmbito estadual e até um federal. Então, o meu bairro que tem uma rua ali, que está furada e, sei lá, alaga, por exemplo, não vai acabar entrando numa etapa estadual, federal, mas são justamente as que a gente mais precisa aqui ao nosso redor, na cidade, né? Mas poderia ter algum tipo de plano, né? Algo que pudesse ser replicado em várias cidades, sim, enchente, por exemplo? Mas o que ela trazia, a proposta dela não é... Porque, assim, o trabalho quando você formata a proposta, tem isso também. Lógico que a gente vai saber ali conduzir, né, a mitigação, seja esse justiça climática. A proposta, quando chega para a gente ali, está um bando de pessoas, né? Então, eu tenho que saber fazer essa formatação, por exemplo... A proposta dela não era algo assim que eu poderia chegar para ela, ou qualquer um dos que estivesse ali, mas essa proposta ela vai cair no âmbito municipal, você faz esse movimento, vai lá na Câmara, sabe? Não era. É algo que necessita, sim, chegar no âmbito federal, porque daí eu já tenho que olhar na minha visão macro, já não é só eu aqui num bairro Sorocaba, porque a proposta é isso, eu tenho que ter entende? Eu saber diluir isso, discernir, né? Porque já diz Conferência Nacional. Isso, né? E a dela, ela estava ali montada de uma maneira assim que ela podia chegar na nacional, entende? Então, eu vou ficar assim, não estou nem um pouco, não vou ficar incomodada que pode vir críticas e está tudo certo, eu recebo, porque... O técnico também teve essa coisa, as propostas lá com aquelas siglas, o que é PPP? É igual, se eu sou da área da saúde, eu vou colocar um termo científico que só eu vou ter esse entendimento. Quando eu vou falar para você, olha, tu vai tomar uma injetável, eu não vou falar para você, olha, eu vou fazer no seu deltoide, lá no quarto, sabe, parte do... Não. De uma forma mais percebe? E daí vem aquelas propostas cheias de sigla. É necessário? É necessário, tudo bem. Né? Mas eu preciso também sair desse espaço em que eu me coloco e olhar para isso, porque é o cidadão, era o único cidadão que estava ali como cidadão real, trazendo a dor dela, que não era dela individual, ela estava trazendo do bairro.
percebe? Sim, é um baita exemplo, né? E como tem deixado de lado, né, essa participação da sociedade. E sobre as propostas, como que elas têm evoluído na etapa estadual? Isso. Quais das propostas que foram Vamos lá. escolhidas aqui, que passaram para a etapa nacional? Isso. Conte Então, pra nós, etapa estadual. Não, as propostas do estadual que saíram, eu até tenho aqui no material, né? É que eu não consegui puxar a de Sorocaba, porque eu queria justamente fazer ali, porque teve pessoa que falou que não tinha a de Sorocaba. Mas eu trouxe só, a nível de proposta, o que eu trouxe? Tipo assim, olha, eixo 1, na estadual, saíram 160 propostas. Aí a gente, Lembrando depois que eu o trago. eixo 1 é mitigação. Isso, aí depois eu trago, tá? Mas eu quero pegar nesse ponto aí que você está trazendo. Como eu não estou preocupada, como eu já coloquei para você no início, com a questão técnica. Legal, não, perfeito. A gente tem que falar pro povo aqui. Eu quero trazer isso, né? Eu lá participei, porque lá abre-se, né, o leque ali, eu já tive que sair do que eu tinha me inscrito, né? Tudo bem, beleza. Nessa questão de proposta, ali você está todo misto, é todo o estado de São Paulo. Gente, o estado de São Paulo não é pequeno, né? Eu vi que todas elas se conversam, de todos os eixos. Independente que eu possa falar assim, mas a proposta de Sorocaba não estava lá. Mas a proposta lá, não sei de que cidade aí, não estava lá. Como que eu posso dizer que não estava? Se conversam. Né? Porque elas se conversam, aí foi para a área técnica, porque quem já preparou as propostas, o caderno de proposta da estadual foi a UNB, que eu até também fiz essa pergunta, mas por que a UNB? Vocês não têm universidade nesse estado de São Paulo? Por quê? De Brasília? A nacional, exato, a nacional, então eu acredito que já entrou eles, porque a conferência nacional vai ser em Brasília. Tudo certo, beleza. Foi em São Paulo, em qual lugar mesmo? Foi qual prédio? Na USP. Na USP. Foi na USP. Aí, tranquilo. Porque eu, no grupo que eu fiquei, eu me senti ali, até de eixos que eu não participei, depois eu li as propostas, para mim estava claro ali, sim, Sorocaba está incluído. Está, não tem como não estar. E é isso que eu acho que assim, que eu até fiz essa fala que começou a dar a subir as intensidades. Chegou a ficar nervoso porque, o negócio lá? Nossa, no que eu estava, sim, muito. Conte pra gente os babados. A gente não estava lá, a gente estava no municipal, mas não estava no estadual. Gente, nossa, que eu posso falar até que foi branda. Foi morna, assim, ó. Foi negócio vulcânico, assim, da pessoa surtar, né? E daí tem essa questão. Quem é tu? Eu sou da cidade tal, eu sou arquiteta. E tu? Quem é tu? Eu sou fulano de tal. E eu ali, né? Então, beleza, vamos. Você toda calma. Vamos baixar, né, as intensidades e vamos... Aí, para mim, tem essa questão. Veja bem, você participou de uma conferência municipal. Você está no seu ângulo de... Né, aqui, Sorocaba, né, o seu diâmetrozinho, o seu universo. Né? Quando você vai para estadual, nós temos que já ir, é o meu ponto de vista, eu já tenho que ir com esse entendimento que eu não estou mais falando unicamente, especificamente de Sorocaba. Gente, ela é estadual. Eu vou tratar da doença do estado, ambiental. E para mim isso pegou também, né? Porque foi justamente a pessoa ali batendo na tecla. Ela queria a proposta dela exatamente como foi montada no município. Sabe? E daí foi a hora que eu falei, mas você não está mais no seu município. É a mesma coisa, eu não estou na minha casa, no meu quadrado. Eu estou na USP, me sinto até perdida aqui. Né? Porque o negócio é gigante. Então, eu tenho que ter essa visão jamais. Eu tenho que sair da minha centralidade, percebe? E, para mim, é uma das coisas que a conferência falou muito, desde o fórum até chegar nas conferências, ali na estadual, essa questão da centralidade da pessoa, de nós, humanos, sabe? Que é essa centralidade que eu não saio da minha soberba, da minha prepotência, da minha arrogância, que eu não meço essa minha intensidade para olhar para o outro. Porque se eu não olhar para o outro, eu não tenho como participar de uma conferência.
Eu não tenho como representar a fala, mesmo daquele que não esteve de corpo presente, fazer a fala daquele que eu fui lá numa pré-conferência. Né? E para mim fica muito claro assim, eu estou em Sorocaba, eu tenho essa ideia. O rio Sorocaba, ele nasce na cidade de Sorocaba? Não, né? Percebe? Uhum. Se ele tem uma nascente numa outra cidade aí, que eu nem sei onde é a nascente dele. Ibiú nasce, né? O Sorocamirim, o Sorocaba. Percebe que se o povinho lá de Ibiúna fizer algo que acarrete nessa água que vai passar por Sorocaba, vai acarretar nós aqui. Uhum. O rio Sorocaba, ele não termina em Sorocaba, ele não morre, ele não tem uma barreira, acabou o rio Sorocaba aqui em tal bairro, não. Ele segue o percurso dele. Se começar lá na nascente, aquelas pessoas foram irresponsáveis com esse rio, com essa nascente, passa por Sorocaba, aqui continua uma irresponsabilidade, porque tem, né, a prepotência no nível assim, herde em Sorocaba, ela vai seguir o fluxo, porque a água ela tem um fluxo, ela não é estática. Sim. A água ela não é estática. Ela vai seguir para as outras cidades até onde ele segue. Então, percebe, quando eu vou para uma conferência nacional, se eu também não tiver essa visão ampla, eu não estou defendendo o rio Sorocaba. Nunca. Exatamente. Eu estou numa ideia que eu estou defendendo uma metragem de um rio. O rio, não. Eu não estou ainda nessa responsabilidade, sabe? Então, houve muito essa briga, essa coisa acirrada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sai dessa centralidade. Exatamente. Nós estamos dentro do Estado. O que um fizer lá no município, seja qual, porque as propostas estavam muito conversando ali. Que nem eu falei, eu me sinto aqui, eu estou dentro dessas propostas, não está fora, não está muito assim. O que um fizer no outro município vai acarretar onde eu moro, no outro, e aí pega na questão nacional, entende? Então, assim, a primeira proposta do eixo que eu estava lá, que é a transformação ecológica, então, foi tiraram do Justiça Climática que você queria? Porque chega lá, né, eles meio que dão uma minimizada, é tal eixo, quantia, às e vezes coloca muita gente escreveu para 3 de um pacote só, Aí 3 se eixos. torna uma coisa só, né? E tudo bem, deu. Eles separaram transformação ecológica, o turismo, agroecológico, e um outro lá também que eu acho que é a questão das plantações, que eu não lembro a especificação. Dentro de um eixo, então, dividido. Ficou 3. Meio que sub-eixos, né? E aí a gente escolheu, eu fui para a transformação ecológica, achei, porque entrava as questões das políticas públicas, então acho que eu falei, é o que eu gosto. Legal. Então, assim, porque para mim faz sentido conferência para isso, é disso que é para surgir a política pública. É para isso, é o meu entendimento de toda e qualquer conferência, né? Então, a primeira proposta que saiu, que foi bem assim, ok, belezinha, que foi justamente a questão de taxar as empresas, né, dos danos que trazem, porque elas não são. Nossa, e casa totalmente com Justiça Climática já, então os eixos Percebe? acabam conversando. Que a gente, assim, o que ficou claro para mim, e depois lá na votação geral, que daí você pega todas as propostas de todos os eixos, tipo assim, eu posso falar? Pode. Eu não vou falar palavrão, mas tipo assim, na merda todos estão, porque é muito igual ali as queixas, sabe? Os dramas, não tá diferente, percebe? Então, isso para mim ficou muito claro. Aí eu falei assim, então não é só eu em Sorocaba que eu tô dentro de um... que estamos na merda, a merda tá... Sim, tá certo. Infelizmente. Tanto que é o tema, né? Eu falei dos eixos, mas eu não falei o tema dessa 5ª Conferência Nacional, que é a emergência climática. Isso. Que é... Então, é o tema, emergência climática. Dentro disso, a gente tem esses eixos, né? E, de novo, casam muito esses eixos uns com os outros. E aí, São Paulo também, de novo, né? Nós ficamos lá até a noite, começou às 7 da manhã e foi até às 20 horas da noite. Caraca, direto. Era muita gente, muito. Que legal. Na votação lá deu que tinha 600 pessoas ao mesmo tempo votando. De Sorocaba foram todos delegados eleitos ou algum não pôde ir? Foram 14, acho, total, né? Eu acho que foram todos, que eu lembro. 14, todos nós estávamos lá. E sobre a proposta que você mencionou, né, de taxar empresas, né? Era uma proposta que também, desde aqui em Sorocaba, né, a gente estava vendo nas reuniões. E como que repercutiu lá? Como que
eles veem? Como que as pessoas O das pessoal outras cidades veem? caiu matando em cima dessa. Foi a Isso primeira foi que a pra- gente elaborou para sair essa. Assim, Essa foi para etapa nacional. foi, ela saiu, Vai ela pra foi votada, entendeu? Essa, assim, unânime. Unânime. E daí tem essa Entendi. coisa, é a hora que daí é a sua servidão, né? Você é o entendido, é o arquiteto, é o outro que é formado em meio ambiente, sei o quê, né? Aí fica, e eu que não sou, para mim fica uma coisa também óbvia, não tem como também, né? Mesmo que eu não seja, para mim sempre deveria estar já ocorrendo isso no Brasil, né? Não é só tirar os recursos. Se é o meio de você reparar, então que seja reparado com a taxação, sim. Né? E outra coisa também, a nível de proposta, na hora da gente filtrar, tem muito essa questão também que a gente esbarra, mas já existe isso em lei, porque tinha proposta também desse eixo, que o pessoal trazia, mas já existe isso em lei. Então, daí eu até fiz essa colocação. Então, tá, beleza, ela vai para a nacional, se ela for votada, né? Que eram outras propostas ali que saíram, foram apenas 4. Então, vamos reforçar. A gente trabalhou isso na conferência de qual a maneira assim mais eficaz da gente fazer essa cobrança da lei, porque tem lei lá que o pessoal falou, mas essa lei foi implantada em, muitos anos, e ela não é cumprida. Então, agora eu acho que a gente tem que olhar para isso também assim, que maneira que a gente tem eficaz, né, lá do governo federal para que isso seja cumprido? Como que é? Exatamente, né? E essa maneira foi apresentada, foi discutido? Não, porque o pessoal, justo esse pessoal, mas não vamos colocar essa proposta, porque isso já tem lei. Eu falei assim, então, eu lembrei também que aqui em Sorocaba, na conferência municipal, ficou essas questões. Mas isso já tem a lei. Tá, mas a lei está sendo cumprida? Como que a gente cobra? E daí, eu prefiro colocar isso no recurso federal novamente, nem que chegue lá, na hora que eles forem trabalhar a questão de políticas públicas, eles têm uma maneira de fazer, ou talvez mexer nessa lei, do que eu aqui, por exemplo, fala sério, você numa Câmara que você tem numa cidade dessa, totalmente, sabe? Que passa longe de discutir pautas ambientais, né? Peraí, eu vou lá, sabe, assim, cara, dá para você ver isso aqui que não está sendo... com essa Câmara, com aquele corpo que tem, que são mínimo ali que você tira para dizer, não, com isso aqui eu posso contar. Percebe? Então, para mim, por exemplo, eu estando em Sorocaba, para mim faz sentido manter uma proposta que mesmo que fale, mas isso já está na lei. Então, mas está sendo exercida essa lei? Então, é aquela coisa igual em casa. A gente vai ter que pedir para o pai ou para a mãe vir com a autoridade. E a autoridade, em certos casos, em se tratando de lei, tem que vir do federal. Vai ter que vir lá do cara que está lá, ainda que seja também, de repente, em determinado momento de governo, incompetente, né? Que brinca com a vida. Porque você não cuidar do meio ambiente é você brincar, é você ser incompetente, desrespeitoso com a vida. Uma falta de cuidado, né? Com a vida, porque o meio ambiente é a vida. Sim. Olha, eu queria aproveitar que a gente está entrando nos últimos 20 minutinhos aqui, 15 minutinhos finais. Tem uma pergunta que veio aqui do Shohei, espectador nosso. Shohei. E já vamos aproveitar então para... Shohei, de novo, obrigado pela audiência. Sua pergunta está aqui de novo. Shohei pergunta, lógico, a gente está discutindo isso ao longo do programa, claro, mas ele pergunta quais os reais, os benefícios mesmo após essa conferência. O que fica de benefício? Você que participou da etapa municipal, estadual, provavelmente vai acompanhar o desenrolar da nacional. O que fica de benefício? De repente eu tô até pensando em ir para a nacional, ir lá. Né? Eu quero ir para a COP, mas... Também, mas enfim. Daí tem essa questão, quando chegar na instância federal, junta-se o país todo.
E eu tenho certeza, porque o que eu vivenciei aqui na municipal e quando pula para a estadual, que você vê que conversa as propostas, elas são não tem assim para você dizer, nossa, porque senão seria apenas uma proposta, então no caso que poderia se colocar por eixo para votar, seria até menos trabalhoso. Mas não é. Então você vê que elas se falam, sabe, assim, de todo o estado. Tá tudo relacionado, né? Não vai ter assim. E provavelmente na nacional elas vão se falar. Com certeza, entende? Então, e daí o passo é o quê? As questões de sair para as políticas públicas, né? Tem o ministério lá, eu não vou saber a sigla lá, que a doutora Jussara faz parte, ou assistiu de quinta, né? Que se acompanha lá no YouTube, é toda quinta, acho que às 14 horas. É que no dia eu não pude assistir, no dia assisti depois. Qual programa que é esse? É o MM, eu te passo depois. Tá, tudo bem, não, tranquilo. É do Ministério do Meio Ambiente mesmo. Tá. Exato. E ali eles vão falando, e entra muito, você já percebe ali as coisas de proposta, o que, né, para se caminhar para políticas públicas, que daí tem esse pessoal de conselho, né, os que estavam na quinta era de outras cidades aí, tinha até gente que não é daqui do estado de São Paulo, entendeu? Então tem todo esse processo, assim, eu vejo como algo assim amplo, e eu entendo que da conferência se sai sim políticas públicas, né? É meio que você cutucando ali, as cidades estão requerendo isso, como que vai ser agora de efetividade em relação a isso, né? Eu gostaria de trazer rapidinho para vocês. Vontade. É assim, tipo assim, o número de propostas por cada eixo, né? Porque se eu fosse pegar por proposta, até porque para mim já é um desapego. Não adianta mais eu estar presa nas propostas que foram votadas em São Paulo, porque agora vai ser a federal, a nacional. Então é meio que assim, muitas aí vão morrer por terra. Entende? Então já é trabalhar também o desapego, né? Então, na mitigação, até para a gente ver essa questão de números, sabe? De quantias. Na mitigação, que é o eixo 1, eu posso ir falando direto ou vocês querem explicar? Pode ser? Mitigação. Vamos lá, então, rapidinho. Dá uma resumida. Mitigação, como eu comentei aquela hora, mitigação é uma forma de remediar, entre aspas, os efeitos das mudanças climáticas, que, de novo, a gente sabe que estão aí. Gás estufa é importante na atmosfera para manter o clima agradável, mas quando está em excesso, que é o que tem acontecido nos últimos anos, esquenta demais a terra, desencadeia um monte de coisa. Então, a mitigação, formas de remediar. O curativo. Quais? Foram 160 propostas. 160 propostas. Nossa, isso é o que vai lá para Brasília. Só do estado de São Paulo. Esse daqui é tudo do estado de São Paulo. Vão ser dias de conferência. Eu acho que vai ser em maio, eu não lembro, 4? Mas acho que vão ser dias, né? Depois Isso. a gente pega certinho a data para passar o pessoal mesmo. Aí a adaptação e preparação para desastres, 141 propostas. 141 propostas. Eu acho pouco. Para adaptação, sendo exatamente. Porque nós já estamos vivendo isso, na verdade. Então, eu acho que tudo bem que a mitigação, mas eu acho que a gente precisa começar a fazer essa lição de preparo, sabe? Infelizmente, que a gente não tem no Brasil. A gente tem que entender que ano passado, Porto Alegre sob água, isso vai repetir de novo. Talvez não esse ano, se Deus quiser, demore, mas vai repetir de novo. Seca no Nordeste, então são coisas que vão ficar cada vez mais comuns, infelizmente. Então a gente tem que se preparar. Tem que ter todo esse preparo. Aí o Justiça Climática, 134 propostas. Isso é importante, só fazer um adendo, porque quando a gente fala em justiça climática, parece que fica claro, mas também não fica. Por que justiça climática? Quem são os países que mais poluíram o mundo nos últimos 200 anos? Então, a gente tem disparado a Europa, França. A gente tem países como a Alemanha que poluíram demais, mas hoje em dia conseguiram reverter as fontes de energia para renováveis. Tem bastante energia solar na Alemanha. Estados Unidos até hoje polui pra caramba, queimando carvão e petróleo. Enfim, então, de novo, os países mais ricos são os que mais poluem. Mas e a responsabilização deles, né? Responsabilizar eles, porque os países mais pobres, que também estão passando por várias dificuldades devido a mudanças climáticas, que isso está no mundo inteiro, eles não têm o dinheiro ali
para reconstruir prédios destruídos por enchentes ou terremotos ou ciclones que sejam, enfim. Então, os países mais ricos, tanto que foi o tema da COP passada, né, a COP 29, também foi o tema principal, justiça climática, né, porque os países mais ricos, eles devem para os mais pobres. Inclusive, na última COP, a ideia era que se chegasse no acordo de que os países mais ricos fossem pelo menos 1 trilhão, né, eles queriam, se não me engano era a meta, $1 trilhão para os países mais pobres. Ser taxados, né? E não, chegou acho que uns tantos bilhões, foi poucos bilhões, não chegou a 100 bilhões, ou foi cento e poucos bilhões, tem que lembrar o valor, mas não chegou no trilhão. Então a justiça climática é isso, né? A gente quer que os países mais ricos sejam responsabilizados pela destruição ambiental que está ocorrendo nos países mais pobres. Mas a gente tem também uma perspectiva local em relação a isso, né? De locais muito privilegiados, que tem uma arborização linda, maravilhosa, né? Que se privilegia isso até para ter uma venda maior. E locais super abandonados em relação a isso, que não tem projeto nenhum de parque público, de arborização urbana, de cuidado, né? Canaliza córrego, né? Não tem a mesma visão, o mesmo cuidado, né? Então a gente tem o que você falou, né? De um racismo ambiental. Para resolver internamente aqui também, sim, né? Tá dentro da justiça climática. É importante a gente cobrar dos outros países, mas a gente também precisa fazer a lição de casa sim, aqui, sempre. né? É cuidar da casa. Não adianta ficar só apontando, não. Aí você falou que foram quantas propostas? Foram 134. Bom. Aí o eixo 4, que é a transformação ecológica, teve 138 propostas. O eixo 5, que é a governança e educação ambiental, 154 propostas. Importante também, né? Eu achei legal, eu gostei desse número, porque eu acho que a nossa lição está aqui. Exatamente. Nessa governança e nessa educação. E aí, se eu tiver um tempo, eu quero pegar nessa educação aqui. Porque quando eu falo com os universitários, eu falei com o professor lá, né? Fiz uma pergunta para ele, com o professor Rigota, né? E daí, beleza, eu entendo. Lá da USP, professor da USP? Lá, não, daqui o Rigota, o Marcos. E daí tem essa questão assim, tudo bem, eu entendo que e tem a complexidade, até para se chegar, o que é essa educação ambiental, formatar ela para chegar lá no MEC, que eu perguntei. Mas por que de acho ainda não tem essa pasta nas escolas? Tem que fazer parte da pasta, né, de ensino. Tudo bem, então assim, a gente entende que vai ter um percurso, que eu acho que isso não vai ser tão já, da gente ter isso nas escolas, digamos. Só que, isso daí para mim pega, porque a educação ambiental, enquanto não está na formatação a nível de obrigatoriedade, vamos dizer assim, eu posso estar exercendo essa educação ambiental, percebe? A cidade, ela pode e deve assumir isso. Não somente nas escolas, né? Isso, mas exatamente, olha lá, a gente tem vários espaços e várias maneiras de você estar orientando as pessoas, porque lá no SESC também eu fiz essa pergunta para o professor lá universitário que foi dar a última palestra, eu perguntei para ele, tá, beleza, e aí? Faz o que agora? O que é eficaz nesse caos, né? Que eu olho como um caos, o que eu posso fazer? Tem que partir para a questão educacional lá. Eu falei, tá, eu concordo. Só que vamos, assim, para mim tem uma questão. Quando eu falo da questão educacional, pelo que eu entendi da fala dele, eu vou lá nas escolas. Quem vai ser que vai receber essa educação? A primeira infância. Nossas crianças. Precisa. Mas eles são sementes, eles não vão trazer o resultado de imediato. Longo prazo. Percebe? Aí eu olho para mim, Marlúcia, adulta, né, que já estou numa faixa etária de idade, tem os outros adultos em faixa etária anterior à minha, que precisam ser instruídos, informados, desconstruídos do cuidado com esse meio ambiente, a maneira que lida com a natureza, com a fauna, com a flora. Exatamente. Não descartar, né, coisas no rio, percebe? Então, eu não preciso, é mais uma lição que eu posso fazer na minha casa, município. Eu não preciso esperar da esfera federal, né, fazer um cumprimento no MEC que tenha... Gente, serviço público, tem o serviço público na cidade, tem uma SEMA. Tem. Cadê? A gente tinha um ônibus, que eu nem sei se ainda existe esse bendito. Percebe? Né?
de resgatar isso, olha, o que nós vamos fazer? Eu entendo que tem um pouco o caso, é um pouco o caso assim, em relação ao meio ambiente, porque traz essa questão, né? O que é lucro aí? Então, infelizmente, é que não é o foco do programa de hoje, mas tem essa questão de que, não tem um incentivo. É aquela velha ideia, né? A gente descarta o plástico porque é vendido como descartável, mas o plástico nunca foi descartável, nunca. A política de reciclagem é uma mentira desde que existe a ideia de reciclagem. As empresas que produzem plástico vendem a ideia de que reciclagem, mas nem tem como reciclar o plástico pelo fato dos aditivos. Então, se todo plástico fosse transparente, enfim, teria um jeito, mas não tem como, e vende-se essa ideia. Então, se não mudar ali no cerne, de responsabilizar de fato as empresas que produzem o plástico para elas se livrarem, se não for no cerne, a gente não tem como fazer nada. Eu gostaria de trazer uma... Parece que eu vim no planeta para isso. Vamos dar um cutucão? Bom. Na conferência estadual, lá na hora da votação, teve um porém lá, né? Porque tinha um número, assim, que eu nunca também, das coisas que eu participei, de indígenas. Tinha um número legal, um número assim, né? E aí, ali no comando deles, né, o pessoal que estava comandando, vamos ter que entrar num acordo por causa desse número, porque eles meio que passariam daqueles 50%, né, que poderia já estar garantido, e dar uma minimizada para garantir que os outros participassem. Aí eu vim para casa, eu fiquei muitos dias para trabalhar isso na minha digestão, que eu fiz a pergunta, eu falei, mas como assim? 50% indígena e 50% os pretos, o grupo de pretos e negros, né? A mulher preta, negro lá, que já pega esses 50%. E a fala da pessoa que estava lá no comando foi, porque daí a gente tem que garantir, porque senão fica algo... É meio que assim, como se quisesse falar, fica injusto colocar 50% de todo o indígena aí, vai ficar um ralo. E aí eu fico numa pergunta simples assim, eu falei, nossa, a centralidade humana, né? A nossa centralidade, né? É interessante isso, né? Que a gente eu não quero olhar para a minha centralidade que eu tenho no meu universo para eu olhar para o outro, né? Senão eu não vou olhar, eu não consigo. Se eu não sair da minha centralidade, não vai rolar. Sim, e aí, né? Eu falei assim, qual é o problema que há de que se fosse a questão, sabe? 50% de indígena real que estava lá, que poderia ser real, a quantia deles daria fechado 50%. Por que isso não foi garantido? Para que isso não foi garantido e respeitado? São os indígenas, os povos originários. A gente está batendo cabeça porque a gente não fez a merda da lição aqui no Brasil e a gente gosta de pôr o paninho aqui, eu vou ficar na cegueira que fica mais confortável. E aí, pensei depois em mim quando eu recebi o e-mail, né? Porque houve uma treta lá, sei lá o que houve no sistema, com a votação, né? Várias pessoas não estavam com o nome na lista. Foi porque aí pôde de votação, né? Isso. E aí eu não entrei, né? E eu fiquei, mas tinha 50% de pessoas negras naquele local? Gente, eu não vi tantas pessoas pretas ali. Né? Tudo bem que pode ter outras questões. E aí eu fiquei na pergunta, puta que pariu, pra que não pode ter? Se fosse o caso, 50% de povos indígenas, 50% de pessoas negras, pretos, se tivesse, e realmente respeitar isso, por que o branco, você não pode ser 1%? Porque em todos os lugares que eu vou, em cursos, sabe, numa conferência, em vários lugares, quando eu entro aqui, quando eu entrei, eu olhando, eu sou 1%. Então, por que nesse momento você não pode sair dessa tua centralidade, de uma prepotência que já está assim sufocando, já está causando dano ao meio ambiente, e você não pode abrir mão e ter 50% sendo uma conferência, saindo do Estado? Olha que lindo que seria, que menos vergonha seria para todos vocês brancos na sua prepotência permitir que fosse
Gente, eu não estou nem falando pelos pretos, Não, sabe? mas sim. 50% indígena, cara. Tinha muitos Esse indígenas, movimento, que coisa linda, E foi sabe? permitido quanto de cota para eles? Ah, não sei, porque daí a votação ali, eles ficaram em grupo, vendo, Sim. eu acho que tentando um representante, pelo que eu entendi, porque eles parou um pouco Tá. ali para votação e resolver. Entre si. Nem sei em quantia, quando eles. Tinha uma quantia legal, Sim. sabe? Até bonito de ver, que eles ficaram lá em cima para. Eu acho que ficou essa questão de minimizar a quantia. Mas peraí. Olha, eu não sou boa em matemática, mas digamos, tinha os universitários, de repente tinha alguém ali da matemática para fazer devia a conta. Olha, tem 50% aqui de indígena. Gente, não deixa essas oportunidades passar, Exatamente. cara. Exatamente. Permita, por que você não pode ser 1%? Sabe a centralidade? Está tirando a validação do outro, porque tem indígena hoje que está com formação Tá. universitária. Sim, eu conheço vários. E não foi dado, sabe? E daí isso, quando eu recebi o e-mail, tudo bem, eu não entrei, então tranquilo, beleza, tal. Pelo amor. Quando você recebeu o e-mail antes da conferência. Depois, porque daí teve um problema lá, daí eu liguei, né, com uma demora, a gente vai ter uma reunião para resolver. E aí eu cobrei. Ué, mas foi usado aos 50% de pretos? Tinha quantia de pretos? Porque se não tinha, de repente, em 600, vamos supor que tivesse 10, então tem 50%. Eu faço parte desses 50%, percebe? Sim. E aí eu fiquei nessa pergunta, eu falei, olha a centralidade, né? Por que não pode permitir? Isso está na lei, gente. Cumpra a lei. Exatamente. Permita que o indígena ele participe. Porque ele não ia ficar só em assunto. Eu tenho certeza que ele não ia ficar só no assunto dele, sabe? E aí isso também me... Deixou pistola. Tipo assim, né? Eu falei, olha lá, o branco, ele não pode ser 1%. Não pode, Ele não né? pode chegar num lugar e ele ser, de repente, uma única vez esse 1%. Ainda mais uma conferência do meio ambiente com um tema tão forte que, de novo, tem foco pessoa, é justiça. tem um cara melhor do que todos nós, entre preto, negro, branco e todos os outros grupos e eles, de representar? Exatamente. Indígenas. Fica aí o questionamento. Tem. E o nosso papo vai se encerrando por hoje. A gente falou com Marlúcia Ferreira. Eu queria agradecer à Uniso por disponibilizar o espaço para a gente estar gravando aqui e pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar com seus amigos e seguir também o Justiça Climática. É um grupo muito importante que está realizando muitos atos aqui em Sorocaba pelo meio ambiente. Sorocaba pelo clima, né? Sorocaba pelo clima. Isso, perfeito. Então segue lá também, gente, Sorocaba pelo clima. Sorocaba pelo clima. Segue Evolução no Instagram. Sustentável.oficial também no Instagram. E o recado final eu deixo com Marlúcia. Ai, gente, eu adorei a experiência. Fiquei super tranquila, assim, que eu falei, nossa, nem tô volta. Amei estar aqui com A vocês. gente que agradece muito. Gostei muito mesmo, né? Me senti honrada. E daí também poder trazer os meus, né, a minha angústia em relação É de todos nós, ambiental. ambiental e em relação à conferência, para mim foi importante trazer isso, né? Por mais que venha pegar em alguns calos. E aí eu deixo essa questão, né, de uma reflexão, porque às vezes a gente acha que algo para ser feito, eu preciso de algo muito mega, né, que Sorocaba já está vivendo essa coisa do megalomaníaco, né, do grande, uma expansão além de, né, mas não, são coisas pequenas que a gente pode se dedicar e a gente está sim melhorando, porque o meio ambiente não é só o Rio Sorocaba, a gente precisa lembrar disso. Meio ambiente é nosso corpo nós fazemos parte, sim, por mais que você está desconectado, mas você é o meio ambiente, você é a natureza, a gente faz parte da natureza, da fauna, da flora, dos bichinhos lá, os silvestres, de toda essa composição, de toda essa configuração, né? Então, acho válido a gente procurar onde que eu me encaixo, que eu posso ser contribuição, né? E daí falando nisso, tem o Na Ativa Projetos no Instagram. Segue lá também, que ele vai iniciar uma horta comunitária, um projeto muito lindo, pelo que eu vi.
E é isso, né? Cada um fazendo uma parte em cada parte do meio ambiente. Isso é cuidar da saúde, isso é SUS, isso é equidade. Muito bom. Muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com A vocês. gente agradece. Agradeço aqui, Batatão. Tamo junto nessa nova temporada. Agradeço a Marlu. Passo a palavra para Gratidão. Miriam também, que agradeço por estar aqui com a gente, compor nossa equipe agora. E pode dar um recado final aí. Bom, estar aqui com vocês e deixa um comentário pra gente, né, do que vocês acharam desse assunto, como que você se sente em relação a participar das conferências, né, acho que fica esse estímulo para que a gente possa se colocar, né, e não deixar só para técnicos, né, para que a gente possa conversar mais sobre isso com a nossa família, com os amigos e participar dos grupos que estão aí, né, aceitando e querendo novos membros, né, porque a opinião de todo mundo é importante, né, a vivência de todo mundo constrói uma cidade melhor. Então, obrigada pela audiência, até os próximos conteúdos, acompanhem e até a próxima. Obrigada. Boa, galera. Tchau.